Bem, pessoal, dar continuidade, né? Tava meio gripado, então, gripado e rouco, acabei nem fazendo mais videoaula. Mas agora eu vou continuar. Então, a gente parou na última aula, né? A gente já viu já a parte de expressões aritméticas, expressões lógicas, declaração de variáveis, a questão da estrutura padrão do nosso programa, né? Então, hoje a gente vai ver aqui a parte de estruturas de controle de fluxo, né? Que é a parte mais interessante, né? Ela que dá inteligência pro teu programa, te dá a disponibilidade de tratar problemas, de tratar situações, né? Então, no caso, essas estruturas aqui são divididas em duas, né? Eu tenho as estruturas condicionais, que são as estruturas que tomam decisões, e eu tenho as estruturas de repetição, né? Que servem para repetir certa parte do meu código em determinado número de vezes. Então, no caso, eu tenho aqui, né? Eu tenho a if else e a switch case como estrutura condicional. E eu tenho a while, a do while e a for como estrutura de repetição, né? Hoje a gente vai ver primeiro a estrutura condicionada. Essas três primeiras aqui. Então, bora lá, né? No caso, fazendo no dev aqui é muito mais fácil de se explicar. Então, vou abrir meu dev aqui. Para ele abrir aqui para a gente poder explicar essas estruturas. Explicar o funcionamento e como a gente vai trabalhar a partir de agora. No caso, abriu, né, meu dev. Aí nisso aqui é a mesma coisa, né? Eu venho aqui com meu arquivo fonte. No meu arquivo fonte eu vou escrever aquela estrutura padrão que a gente aprendeu, né? No caso, a minha biblioteca, né? A stdio.h. Por que declarar a biblioteca stdio.h? Porque eu vou utilizar as funções de entrada e saída, né? Printf e scanf. Então eu tenho que declarar a biblioteca. E no caso a outra biblioteca é a stdlib, né? A stdlib porque eu vou utilizar aquela função no final do meu programa, systempause. Né? Então se eu for utilizar a função... Desculpa. Vou utilizar a função systempause, eu declaro a biblioteca stdil, né? stdlib. A stdil é para as funções printf e scanf. No caso, declarando bibliotecas, aí vem com a minha main, né? Escreva a estrutura da minha main e põe meu systempause aqui no final. Systempause. Aqui, né? Então agora eu vou começar a escrever meu programa, né? Eu vou começar a escrever meu programa em função dessa estrutura condicional aqui, if, aqui, né? Então, no caso, a if é uma estrutura condicional, né? Que ele vai verificar uma condição lógica e se essa condição for verdadeira, ele vai executar um bloco de instruções que está dentro dele, né? Aí nisso eu vou fazer da seguinte maneira, né? Eu vou receber o número do teclado, aí depois eu vou verificar. Esse número é maior do que 7. Se esse número for maior do que 7, eu vou mandar ele escrever, eu vou mandar ele mostrar alguma coisa na tela pra mim, né? Então tá aí, ó. Esse verificar se esse número é maior do que 7 é uma estrutura condicional. É um if. Então eu vou escrever aqui, né? No caso eu declarei a posição A aqui, né? Vou declarar só a posição A. Por que só a posição A? Porque eu tenho que declarar a posição A para poder receber e armazenar esse número na posição A, né? Então no caso eu vou botar um print aqui só para dizer para ele o que ele tem que fazer, né? Digite um número. Aí nisso ele vai digitar um número, né? Então eu tenho que receber esse número. Então vendo com a função scanf. Aí que tipo de número é esse que ele vai digitar? Um número inteiro. Então o formatador postagem D. Aí o vírgula, aí eu ponho um E aqui que vai indicar o endereço da variável. Que variável? A variável A aqui, né? Então eu passo a variável A aqui como parâmetro. Tá aí. O print só para dizer para ele que ele tem que fazer e o meu scan para poder receber o número, né? Tá. Aí agora eu vou verificar se esse número é maior do que 7. Então eu escrevo minha estrutura if. Ele deixa até em negrita aqui, ó. Então if. Aí depois eu dou o parênteses. Depois do parênteses eu abro a chave. Aqui dentro da chave eu vou botar o bloco de instruções que eu quero que ele execute quando essa condição lógica for verdadeira. No caso eu vou escrever a condição lógica, né? Eu quero verificar o que? Eu quero verificar se esse número A aqui, se esse número que ele digitou aqui, que está armazenado na posição de memória A, é maior do que 7. Então eu ponho aqui A maior do que 7. O número que está na posição A é maior do que 7. Se isso daqui for verdadeiro, a gente já viu, né, que ele vai retornar 1 e tal. Então ele retornando 1,
ele vai executar esse bloco de instruções aqui, ó. Então aqui dentro eu vou só mandar ele mostrar alguma coisa na tela, né? Então print, mandar ele escrever, ou o número é maior. O número é maior que 7. O número é maior que 7. Então tá aí, é um programa bem simples, só mesmo para exemplificar a utilização da estrutura condicional if, né? No caso aqui, esse meu programa faz o quê? Ele recebe o número do teclado através desse scanf aqui, armazena esse número na posição de memória A, depois verifica se esse número é maior do que 7. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai me mostrar isso aqui na tela. Esse printf aqui ele vai me mostrar na tela. Se isso daqui for falso, ele não vai executar esse printf aqui, ele vai pular e vai terminar o programa. Então ele só vai me mostrar quando o número for maior que 7. Tá, eu vou compilar aqui, né? Nesse que eu vou compilar, ele vai pedir para me salvar, né? Então, exemplo 1. Aqui para ele salvar na área de trabalho. Tá compilando. Adônio. Então ele compilou corretamente, né? No caso eu vou executar aqui, né? No caso executei aqui, né? Ele veio. A primeira coisa que ele fez foi declarar a posição de memória A. A segunda coisa foi o printf, né? Então tá aqui, digite um número, né? O printf. A terceira coisa tá aqui o scanf. Terceira instrução, o scanf aqui, ó. Ele tá esperando digitar o número, né? No caso eu vou digitar o 10 aqui. Quando eu der o enter aqui, ele já vai executar esse if aqui e vai verificar. O 10 é maior que 7. Então ele vai dar isso daqui como verdadeiro e vai me mostrar esse printf aqui na tela. Aqui, ó. Ele deu essa condição lógica aqui como verdadeira e entrou dentro do if e me mostrou aqui o que tem dentro do if, ó. O número. Ele botou esse U aqui com acento porque eu botei o E com acento aqui, ó. Aí como a gente havia dito na aula passada, né? Acentuação ele vai mostrar um outro caractere totalmente diferente. Então tá aqui, ó. O número é maior que 7. Então isso daqui é válido, né? No caso ele verifica essa condição lógica. Se essa condição lógica for verdadeira, ele entra dentro do if e executa tudo que está dentro do if. No caso, nesse exemplo aqui é somente esse printf, né? Tá, vou ver o contrário agora aqui. No caso eu vou executar novamente aqui, né? Aí nisso que eu executo novamente, eu vou digitar agora um número menor do que 7, né? Vou digitar o 6 aqui. Quando eu der o enter aqui, o 6 não é maior do que 7. Então essa condição aqui vai dar falsa. Então ele não vai entrar aqui dentro do if, não vai me mostrar essa mensagem. Não vai me mostrar nada, vai só terminar o programa. Aí, ó. Apertei o 6 e ele não me mostrou nada. Ele só terminou o programa. Pressione o QTEC para continuar. Então é assim que funciona a minha estrutura condicional if, somente a if. Ela somente vai executar o bloco de instruções que está dentro dela quando essa condição lógica aqui for verdadeira. Quando ela for verdadeira, ele executa o que tem dentro. Se ela não for verdadeira, ele pula. Ele não executa esse bloco de instruções aqui que está entre essas chaves aqui. Somente isso, bem simples. Então essa daí é a minha estrutura if, né? No caso if else, é a mesma coisa. Ela verifica uma condição lógica. Essa condição lógica vai estar do lado do if, né? Então aqui do lado do if eu vou ter o parênteses, onde eu vou botar minha condição lógica. Aí dependendo do resultado dessa condição lógica, agora, se for verdadeiro, ele vai executar o primeiro bloco de instruções. Que primeiro bloco de instrução é esse? O bloco de instruções está dentro do if. Se essa condição for falso, ele vai executar um segundo bloco de instruções. Então, onde está esse segundo bloco de instruções? Está no meu else. Por isso que eu tenho esse else aqui, ó, diferenciando. No caso anteriormente tinha só if, agora eu tenho if e else. Então deixa eu vir para cá para o dev poder exemplificar, né? Vou pegar esse mesmo exemplo aqui. No caso, eu quero escrever duas mensagens, né? Eu quero escrever uma mensagem para quando o número for maior que 7, tá aqui. Então, quando o meu A aqui for maior do que 7, ele vai mostrar essa mensagem aqui na tela. Quando o meu A não for maior do que 7, eu quero que ele mostre uma outra mensagem. Então, eu não ponho somente a estrutura if, eu ponho a estrutura if else. Dessa maneira. If, eu abro a chave do if e fecho aqui no else.
Aí depois escreva a palavra else, abra a chave do else e fecha lá embaixo. Então aqui, entre essas chaves do else, aqui eu vou botar o bloco de instruções que eu quero que ele execute quando essa condição lógica aqui for falsa. No caso, eu quero que ele me amostre uma mensagem também, né? Mas só que vai ser outra mensagem, né? O número é menor. Vou botar aqui, menor. Menor que 7. Aqui no caso eu vou só botar em maiúsculo esse maior aqui. Então tá aqui, ó, da seguinte maneira. Então agora eu já deixei de utilizar a estrutura if, eu estou utilizando a estrutura if else para analisar uma condição lógica, né? Que condição lógica é essa? Essa daqui do A maior que 7. Quem é esse A aqui? É o número que eu estou recebendo do teclado. Então ele vai verificar. Esse número é maior que 7. Se for maior do que 7, essa condição aqui vai dar como verdadeira. Então ele vai executar esse bloco de instruções aqui do if. Aqui, ó. E vai pular o else. Se não for verdadeiro, se o número não for maior do que 7, ele pula esse bloco de instruções do if e executa o bloco de instruções do else. De maneira totalmente diferente. Duas coisas diferentes. Então no caso eu vou rodar aqui, né? Agora que vai ser o seguinte, né? Eu vou digitar novamente o 10, né? O 10 ele é maior que 7, então ele vai ter que me mostrar essa mensagem aqui. O número é maior que 7. Vou dar o Enter aqui e ele me diz aqui, ó. O número é maior que 7. Porque essa condição é verdadeira e ele executou esse printf dentro do if. Tá. Agora eu vou rodar botando o número menor do que 7, que foi o... Vou botar o 5 aqui agora. Caso eu botar o 5. O 5 é essa condição que vai dar falso. Então ele vai pular esse bloco de instruções do print e vai executar o bloco de instruções do else. Vai mostrar essa mensagem aqui na tela. O número é menor que 7. Aí, ó. O número é menor que 7. Ele pulou o bloco de instruções do if e executou o bloco de instruções do else. Aqui ele botou na mesma linha toda a mensagem. Ó, o número é menor que 7, pressione o tecla para continuar. Porque eu não botei o barra N aqui, né? No caso, botar o barra N bem aqui no final, né? Botar o barra N aqui para ele poder saber que ele tem que pular uma linha, né? Então tá aqui, ó, barra N para ele pular uma linha, para ele não botar tudo na mesma linha, né? Então é só executar novamente. Aí digitar o 5, dar um Enter, aí tá aqui, ó, ele pulou uma linha agora. O número é menor que 7, aí pulou uma linha e botou outra mensagem na outra linha, né? Então bem simples, não tem muita enrolação. No caso aqui, o maior problema é nós pensarmos como nós vamos resolver o nosso problema, né? No caso, a gente tem lá o programa para criar, né? Aí nisso a gente tem que pensar, tem que fazer a questão do algoritmo mesmo para poder ter uma noção do que a gente vai ter que fazer nesse programa. Se a gente vai precisar de estrutura if, somente de estrutura if, se a gente vai precisar de estrutura if else, se a gente vai precisar de estrutura switch case, que é a próxima que a gente vai estudar agora. Então, por isso que é necessário eu pensar primeiramente no meu programa e como resolver ele. Não adianta eu sair fazendo aos trancos e barrancos, porque eu vou perder muito mais tempo. Então tá, né? Então, if else. Bem simples o entendimento. Eu tenho uma condição lógica aqui. Dependendo do resultado dessa condição lógica, ele vai executar um certo bloco de instruções. Se esse resultado for verdadeiro, ele executa o bloco de instruções do if. Se esse resultado aqui for falso, ele executa o bloco de instruções do else. Aqui eu só tenho somente uma instrução, né? Mas eu poderia correlacionar outras, né? No caso, vou utilizar aqui uma outra posição de memória B aqui, né? Eu vou receber um outro número B, né? Vai dificultar um pouco mais. Então, eu Ctrl C, Ctrl V nesse meu print scanf aqui, né? Aí digite, eu vou botar aqui digite o segundo número, eu vou botar aqui digite o primeiro número. Então, o primeiro número que eu digitar eu vou armazenar no A e o segundo número eu vou armazenar na variável B, né? Aqui no meu if eu vou relacionar duas condições lógicas, né? A condição lógica do A ser maior que 7, e vou relacionar uma outra condição lógica do B agora, na minha variável B aqui. Caso eu botar aqui B menor ou igual a 5. Tá aqui, ó. Isso daqui a gente já viu também na aula passada. Eu estou relacionando duas condições lógicas aqui, ó. A primeira do A maior que 7 e a segunda do B menor ou igual a 5.
Então, se eu estiver relacionando duas condições lógicas, eu tenho que utilizar aqueles operadores lógicos, aqueles operadores que nós vimos, né? Que é o EE ou barra barra, né? Aí isso daí vai depender muito do que eu quero, né? Depende daquela seguinte frase, né? Eu quero executar esse bloco de instruções aqui do if, dizer que o número é maior que 7, quando o meu A for maior do que 7 ou quando o meu B for menor ou igual a 5. Então tá aí, ó, esse ou aí eu iria utilizar o barra barra, né? Então eu descartaria aqui esse e aqui, né? Então ficaria o meu barra barra aqui entre essas duas condições lógicas aqui. Mas aí eu quero executar esse printf aqui quando o meu A for maior do que 7 e quando o meu B for menor ou igual a 5. Ó, tem diferença. Então esse E aí, ele me indica que eu tenho que botar esse E aqui, né? Então depende muito do que eu quero, né? No caso eu vou executar aqui com esse barra barra, né? No caso do barra barra a gente viu na aula passada que ele vai transformar tudo isso daqui em verdadeiro. Ele vai transformar todas as condições lógicas em verdadeiras quando pelo menos uma for verdadeira, né? Então, se eu digitar aqui no A aqui, o A10, então essa primeira condição lógica aqui já vai dar como verdadeiro, né? O 10 é maior do que 7, então isso daqui vai ser verdadeiro. Como eu estou no ou aqui, no barra barra, não me interessa, não vai interessar para o programa o que tem dentro do B. O que tiver dentro do B pode ser o 10 também. O 10 não é menor nem igual a 5. Então isso aqui vai dar falso, mas não importa. Essa é a minha primeira condição lógica aqui, já deu verdadeiro. Então ele vai transformar tudo em verdadeiro. Então ele vai executar esse printf aqui. Ele só vai transformar tudo em falso quando as duas forem falsas. Tem que levar em consideração isso. Então ele só vai mostrar essa mensagem aqui de baixo. O número é menor que 7 quando essas duas condições lógicas aqui forem falsas. Então tem que prestar atenção nisso. No caso eu vou executar aqui, né, para poder simplificar. Caso tá, né? Ele veio no meu primeiro printf aqui, digite o primeiro número, né? Aí eu vou digitar o 4. Esse 4 vai para dentro da variável A, e eu já estou vendo aqui que o 4 não é maior do que 7. Isso aqui vai ser falso. Então já tem uma condição lógica falsa. Aí eu quero que a outra também seja falsa, né? Para ele poder me mostrar essa mensagem aqui do else, né? Então eu vou digitar aqui o 10, né? O 10 vai para dentro da posição de memória B, e o B não é menor e nem igual ao 5. Então as duas vão serem falsas. Então ele vai me mostrar essa mensagem aqui do else. O número é menor que 7. Aí, ó. O número é menor que 7. Por que ele vai me mostrar essa mensagem? Porque no A, que era o 4 não é maior que 7, isso aqui dá falso. E o B, que era 10 não é menor e nem igual a 5. Então isso aqui também deu falso. Então duas condições falsas no ou aqui, ele transforma tudo em falso. Então falso ele executa o bloco de instruções do else. Por isso que ele me mostrou lá a mensagem do else. O número é menor que 7. Agora eu vou exemplificar da outra maneira, né? No caso eu vou continuar digitando 4, né? A minha primeira condição lógica vai dar falso. Mas agora eu vou digitar o 3 aqui, né? O 3. O 3 no B, né? Então o B, que é 3, o 3 é menor do que 5. Então isso aqui vai dar verdadeiro. Como eu tenho uma verdadeira, ele vai transformar tudo em verdadeiro. Então vai mostrar esse printf aqui do if. Aqui, ó. Aí, ó. O número é maior que 7. Ó. Então, bastou essa aqui da verdadeira, ele transformou tudo em verdadeiro. Mesmo a minha primeira aqui já sendo falsa. Então tem diferença, eu tenho que prestar atenção no programa, eu tenho que simular para ver se está correto com o que eu quero, com a lógica que eu quero. Aqui a gente não perde muito na questão da linguagem, né? Porque a linguagem tá simples, a gente vai perder muito na questão da lógica, a gente tem que levar em consideração a lógica, então a gente tem que testar o nosso programa, poder ver se a lógica dele está certa. Então tá, né? If else, a nossa última estrutura, né? A estrutura switch case. Então a switch case ela é uma estrutura de escolha, né? Então eu vou ter em cada caso da minha estrutura, eu vou ter uma possibilidade de execução de um certo bloco, né? Deixa eu escrever aqui que fica mais fácil o entendimento.
Então aqui minha estrutura, né? Minha estrutura switch case aqui, né? Então aqui dentro do switch aqui, ó, aqui dentro desse parênteses do switch aqui, não vai ficar nenhuma condição lógica nem nada. Aqui dentro desse switch aqui vai ficar a variável que eu quero testar, né? Eu quero fazer os testes. Esses meus testes vão ser esses meus cases aqui, né? Então cada case desse daqui vai ser um teste dessa variável aqui. No caso eu vou ficar melhor, né? Eu vou retirar esse print desses campos daqui. Deixar somente a variável A, né? Então eu vou tirar a B daqui de cima também. Deixar somente a variável A. Aí nisso eu quero testar essa variável A, né? Então eu ponho ela aqui dentro da minha estrutura switch, né? Ponho um A aqui, né? Aí para me testar esse valor, eu venho em cada case aqui e ponho um valor de teste, né? No caso, 1 aqui. No caso, 2. Eu vou botar aqui um outro case aqui. Meu outro case aqui vai ser 3. Aí eu tenho aqui o meu default, né? Meu default. Esse default aqui, ele só vai ser executado quando nenhum caso for verdadeiro, né? Então esses casos aqui eles funcionam da seguinte maneira, né? Eu tenho aqui a minha variável teste, né? A variável teste é o A. Então ele vai verificar o que tem dentro desse A aqui é o número 1. O que tem dentro daquele A ali é o número 2, é o caso 2. O que dentro daquele A ali é o número 3. Então é assim que funciona. Mas no caso, se não for nenhum desses três números aqui, 1, 2 ou 3, ele vai executar o default, né? Default. Então eu vou botar aqui escrever aqui um códigozinho aqui só pra gente simplificar, né? Então a minha estrutura aqui, switch case, aí dentro de cada case desse daqui eu vou botar um comando, né, para ele executar, né? No caso eu vou botar um comando só de saída, né, print. Então o número é 1. Aí no outro case aqui eu vou botar um outro comando de saída, um outro print. Só mesmo para mostrar alguma coisa na tela, só pra gente ver que ele tá funcionando corretamente. O número é 2. O número é 3. Isso daqui vai ser da seguinte maneira agora, né? Aí no default aqui eu vou botar aqui um outro print, né? Não é nenhum desses números. Seguinte, né? Escrevi esse meu código aqui. Esse meu código aqui ele vai fazer o quê? Ele vai receber o número do teclado, vai armazenar na variável A. Depois eu vou verificar que número é esse. Eu vou passar aqui a variável A aqui como parâmetro para minha estrutura switch case. Então cada case desse daqui eu vou fazer uma verificação. O número que está na variável A aqui é o 1. Se for 1, ele vai dar esse case aqui como verdadeiro e vai me mostrar essa instrução que está dentro desse case, né? Se não for 1, ele vai pular para outro case. Aí ele vai verificar, o outro case está o 2. Então é o 2 que está na variável A. Se for o 2, ele vai dar esse case aqui como verdadeiro e vai executar esse bloco de instruções aqui me mostrando esse print na tela. Se não for o 2, ele vai pular para outro caso, outro case, que é o 3. É o número 3, então ele me executa esse print aqui. Se não for nenhum desses três cases aqui, ele automaticamente vai para o default, né? Então aqui no default vai mostrar essa última mensagem aqui dizendo que não é nenhum desses números, né? Então no caso é assim que funciona. Eu tenho minha estrutura switch case, ela pega uma variável de teste, no caso aqui é uma variável A, que é uma variável inteira, e vai testando cada valor dela, né? Então ela testa, é o valor 1 que tem lá? Não. É o valor 2 que está lá? Não. É o valor 3 que está lá? Não. Então é assim que funciona. No caso está faltando só uma coisinha aqui nessa minha estrutura, que é um último comando aqui, que é o break. Então sempre na minha estrutura switch case eu vou utilizar esse break aqui. Breaking. Em cada case. Cada case no default eu ponho um break no final. Break no final. Então tá aí, ó. Escrevi meu código. A gente vai ver o porquê desse break aqui mais tarde, né? A gente vai estudar um pouco sobre ele, né? Mas e por enquanto a gente está estudando a estrutura switch case, né?
Então basta a gente ter o entendimento e o entendimento da função, né? Como ela funciona e tudo mais, né? A questão da sintaxe também, a sintaxe é bastante importante. Tu escreve switch, depois do switch tu põe o parênteses, dentro do parênteses tu põe a variável teste. Tu abre uma chave geral, tá aqui, ó. Aí tu escreve a palavra case, aí tu põe a tua condição aqui, né? O teu teste. Depois do teu teste tu põe 2 pontos e tu abre uma chave. Então isso aqui é muito importante. Se tu botar somente 2 pontos e não abrir a chave, não vai funcionar. E assim como tu abre uma chave aqui, tu tem que fechar uma chave no próximo case. Abrir uma chave no próximo case, abrir no outro, fechar no outro. Abrir novamente, fechar novamente. Abrir pro default, fechar pro default. E depois tu fecha a chave geral, que é a chave da minha estrutura switch case, né? Abre aqui e fecha aqui embaixo. Então não pode se perder na chave. Se tiver complicado o negócio de chave, é só tu contar quantas chaves tu abriu. No caso aqui, ó, eu tô abrindo uma aqui, 2, 3, 4, 5. Tô abrindo 5 chaves, então tem que fechar 5. Aqui, ó, tô fechando 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó, abri 5 e fechei 5. Então, a princípio assim tá correto. Então nós não podemos nos perder por causa de chave. Então tá aqui a minha estrutura switch case, né? Então eu vou executar aqui, né? Só para exemplificar. Nisso que eu executei aqui, ele tá nesse print aqui, né? Digite o primeiro número, né? Então eu vou digitar o número, vou digitar o 2. Eu digitando o número 2, ele vai entrar aqui na estrutura switch case, vai passar essa variável A como parâmetro aqui e vai analisar cada caso, né? Não vai ser o caso, não vai ser esse case aqui, porque esse case está o número 1 aqui, né? Não foi o número 1 que eu digitei lá. Foi o 2. Então ele vai pular esse case. Aí ele vai executar esse próximo case aqui, o case que está o número 2, né? Número 2 aqui, né? Então ele vai me mostrar essa mensagem aqui na tela, né? Primeiro o número é 2. Então eu dou o Enter aqui. Aí ele me mostra. O número é 2. Depois disso, ele não dá mais nenhum case como verdadeiro, né? Porque o próximo case está o 3, não é o 3. E ele não dá também o default como verdadeiro, porque um case já deu como verdadeiro, né? Então, bastou um case dar como verdadeiro, ele não vai executar o default, né? Então tá aí o funcionamento, né? Então eu digitei o número 2, ele entrou no case aqui que tem a variável teste2, né? E me executa o bloco de instruções que está dentro dele, né? Que é esse print aqui. O número é 2. Aí no caso eu poderia diversificar aqui, né? Poderia botar outras instruções aqui, outros cálculos aqui e tudo mais. Aqui é somente o entendimento, né, da função. Então eu vou executar novamente só para exemplificar o default, né? O default. No caso eu vou digitar o 4 aqui. O 4 não está especificado em nenhum desses cases, né? Meus cases que vai até o 3, né? Então ele vai executar o default aqui, né? Então eu vou dar o Enter aqui. Aí tá aqui, ó. Não é nenhum desses números, ó. Ele executou o bloco de instruções no default. Esse print aqui, ó. Por que ele fez isso? Porque o que está dentro da variável A é o 4. E eu não especifiquei nenhum 4 aqui nas minhas condições, aqui, ó. Nos meus testes. 1, 2 e 3, ó. Não tem o 4, então ele executa o default. Assim ele vai fazer para qualquer número diferente desse, né? No caso, se eu digitar o 10 não está especificado lá, então ele vai entrar no default. Não é nenhum desses números, ó. Então eu tenho que especificar isso daqui, né? Então a minha estrutura switch case é basicamente isso. A única coisa que eu não posso me perder aqui é a questão da sintaxe, que o entendimento também é fácil. No caso aqui eu costumo utilizar a estrutura switch case para fazer uma calculadora, né? Então deixa eu só fazer o código de uma calculadora rapidinho. Calculadora é o padrão que a gente conhece, né? No caso, para fazer o código de uma calculadora, eu teria que fazer o algoritmo, né? O algoritmo de uma calculadora, eu tenho que ter pelo menos 3 variáveis, 2 para receber os 2 valores que eu quero calcular e uma para receber o resultado da conta, né? O resultado do cálculo. Então eu vou declarar aqui 3 variáveis, A, B e C. A minha variável A e B vão receber os 2 valores que eu quero fazer a conta e a minha variável C vai receber o resultado da conta. Aí no caso agora eu tenho que receber os valores A e B, né? Então tá aqui, eu já estou recebendo o valor de A, aí eu vou dar Ctrl C e Ctrl V para receber o valor de B, né?
Digite o segundo valor. Digite o segundo número. Aí esse segundo número eu vou armazenar na B, né? Tá. Mas aí também eu tenho que receber um caractere do teclado. Que caractere é esse? É o caractere que vai simbolizar a operação aritmética que eu quero fazer, né? O caractere mais, o caractere menos, o caractere asterisco e o caractere barra para simbolizar a divisão, né? Então eu tenho que receber também esse caractere do teclado. Então eu venho aqui e declaro uma outra posição de memória, agora tipo caractere, né? Então char. Eu dou o nome para ela, vou dar o nome de E aqui. ABCD, né? Então tá aqui, ó. Aqui na posição de memória D aqui, que eu declarei como caractere, eu vou armazenar o caractere que eu quero fazer a operação, o caractere da minha operação, né? Então eu vou dar um outro Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aí nesse meu print aqui eu vou dizer para ele agora, para ele digitar o caractere, né? Digite o caractere da operação aritmética. Essa mensagem vai aparecer na tela aqui para ele. Ó. Digite o caractere da operação aritmética. Aí nisso ele vai ter que digitar, né? Se é o caractere mais, se é o caractere menos, se é o asterisco ou se é o barra. Né? Aí esse caractere que ele digitar eu vou armazenar na minha variável D, né? Então ED aqui, né? Mas aí também eu tenho que receber esse caractere, né? Para mim receber esse caractere eu não vou utilizar o formatador de caractere, né? Que é a postagem C. A gente já viu o porquê, que ele gera erro e tudo mais. Então eu tenho que utilizar aquele bando de caractere lá, né? Espaço, porcentagem, espaço, porcentagem, colchete, circunflexo barra N, né? Então todos esses caracteres aqui, espaço, porcentagem, colchete, circunflexo barra N, para me receber um caractere, né, do teclado. Aí eu recebo esse caractere e armazeno na minha posição de memória D, que é caractere, aqui, ó, que eu declarei aqui em cima. Tá. Estou recebendo meus dois valores, estou recebendo o caractere da operação aritmética. Agora eu inicializo a minha estrutura switch case, né? Aqui na minha estrutura switch case, o pessoal geralmente pergunta o que eu vou botar aqui, né? O que eu vou botar aqui para testar? No caso, vai depender muito da operação aritmética que eu quero fazer, né? Então eu tenho que saber que operação aritmética que eu tenho que fazer. Então a variável que eu vou pôr aqui na minha estrutura switch é a variável que contém o caractere da operação aritmética. No caso é o D. É essa variável que eu vou testar. O que está dentro dessa minha variável D aqui é o caractere mais. Se for o caractere mais, então quer dizer que o cara quer fazer uma soma, né? É o caractere menos, então quer dizer que o cara quer fazer uma subtração. É o caractere asterístico, então quer dizer que o cara quer fazer uma multiplicação. Então cada case desse daqui vai ter uma operação aritmética. Nesse meu primeiro case aqui eu vou botar a operação de soma, né? Então eu venho, escrevo case. Depois do case, eu escrevo o sinal de mar, né? Mas não somente isso, né? Eu tenho que identificar, eu tenho que falar para o meu programa que esse mais aqui ele é um caractere. Então eu tenho que pôr entre aspas simples, ó. Então eu ponho um aspas simples e ponho um caractere dentro delas. Então ele vai identificar que esse mais aqui é um caractere. Agora sim ele vai fazer o teste correto. Esse caractere mais aqui é o caractere dentro da variável D. Agora ele está fazendo da maneira correta. Se isso daqui for verdadeiro, então ele não vai me mostrar isso daqui, né? Ele vai ter que fazer a conta. Que conta é? A conta de mais, porque é a conta desse case aqui, né? Então aqui dentro desse case eu vou fazer a conta de soma, né? Então A mais B. Mas aí novamente eu vou armazenar essa conta onde? A mais B. Eu vou armazenar lá naquela posição de memória C que eu declarei lá em cima, né? Então C vai receber, ó, C vai receber o comando de atribuição, a minha soma A mais B. Só isso. O que falta fazer agora? Falta mostrar o resultado para o usuário, né? Eu tenho que mostrar para ele, né? Senão não tem sentido. Então eu venho com printf. Aqui dentro do printf eu ponho o resultado da soma. Por que eu sei que é soma? Porque eu continuo dentro do case soma. O resultado da soma é... Aí eu vou querer mostrar bem aqui o valor o resultado da minha soma, né? Então o resultado da minha soma está dentro da variável C, ó. Então eu quero amostrar o conteúdo que está dentro de uma posição de memória. Então eu utilizo o formatador da posição de memória. No caso a minha posição de memória C ela é inteira, então eu utilizo o formatador aqui postagem D. O resultado da soma é... Tá.
Aí eu ponho o ponto aqui, eu vou dar o barra enter só para ele pular uma linha. Aí como eu botei o formatador aqui, eu tenho que indicar para ele onde ele vai buscar esse número, para poder me mostrar aqui, né? Então eu vou botar o vírgula aqui fora do aspas e vou indicar a posição de memória C, né? Por que a posição de memória C? Porque é a posição de memória C que contém o resultado da minha soma aqui. Pronto, terminou. Aí no caso outro case. Outro case eu vou botar outra operação aritmética, né? Vou botar a subtração. Então, novamente, aspas simples e o sinal de menos aqui dentro do aspas simples, para poder simbolizar que é um caractere. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui, mais fácil. São 4, né? Tá certo. Então, o primeiro case aqui soma, aí o segundo case que eu vou botar menos aqui, na subtração. O terceiro case eu vou botar asterisco, que é da multiplicação, e no quarto case que eu vou botar o barra, que é da divisão, né? Tá, aí a única coisa que falta modificar agora aqui é a operação, né, dentro do case, né? Então esse meu case aqui é a subtração, então eu troco o sinal aqui, né? Subtração. Subtração, porque eu estou no case de subtração. Na questão do print aqui é a mesma coisa. O resultado da conta vai estar armazenado na posição de memória C, então não muda nada. No caso, a única coisa que vai mudar vai a operação, né? Então, aqui eu estou no case da multiplicação, então eu tenho que mudar aqui para multiplicação, né? Multiplicação. Aqui eu estou no case da divisão, então eu tenho que mudar aqui a operação para divisão, né? Divisão. Aqui no caso no default, o que, que eu vou botar aqui no default, né? No caso, como eu estou recebendo o caractere do teclado, né? Ele pode digitar um caractere totalmente diferente desses aqui, né? Mais, menos, multiplicação e divisão, né? Então aqui no default eu vou só mostrar uma mensagem para ele, né? Mensagem para ele dizendo que ele digitou o caractere errado, né? Digite um caractere válido. Digite um caractere... Então tá aqui, ó. Se ele não digitar nenhum desses caracteres, mais, menos, multiplicação e divisão, ele vai mostrar essa mensagem aqui pra ele, né? Pro usuário, né? Que ele digitou um caractere errado, né? Então digite um caractere válido. Somente isso. Tá aqui, fiz a minha calculadora. Bem simples. Declarei as posições de memória aqui. Estou recebendo os meus valores e o meu caractere da operação aritmética que eu quero fazer. Estou utilizando a estrutura switch case para poder identificar que operação aritmética eu quero fazer. E dentro de cada case eu faço a minha operação aritmética. No caso, esse meu case aqui é o case da operação soma. Então aqui dentro eu ponho o bloco de instruções da soma. Tá aqui, ó. Estou fazendo a soma e estou mostrando o resultado da soma. Esse case aqui é da subtração. Então aqui eu faço a operação de subtração e amostro o resultado da subtração. Mesma coisa dos seguintes, multiplicação e divisão. Somente isso. No caso aqui, eu já sei que esse código aqui vai dar erro. Ele vai gerar um erro bem aqui nessa minha divisão aqui. Por que isso? Vamos ver primeiro, né? Eu vou executar aqui, né? Vou executar aqui só para vocês verem que vai gerar esse erro, né? Então eu vou compilar, né? Modifiquei meu código, então tem que compilar. Done, compilou corretamente. Aí vou executar. Aí nisso que eu executo, ele me pede no meu primeiro número. Vou digitar 2. Aí ele me pede meu segundo número. Digite o segundo número. Eu vou digitar o 3. Aí depois ele me pede o caractere, né? A operação aritmética que eu quero fazer. Digite o caractere da operação aritmética. Vou digitar aqui o menos. Tá aqui, ó. Eu botei o caractere menos. Aí nisso, quando eu der o Enter, ele fez a operação de subtração. Aqui, ó. A operação de subtração aqui, ó. Ele pegou o que está dentro do A, que é o 2. Aí fica 2 menos o 3, né? Que está dentro do B. 2 menos 3, ele vai armazenar dentro do C o menos 1, né? Aqui, ó. O resultado da soma é menos 1. Então ele está fazendo a operação de subtração corretamente. Tá. Agora eu vou executar fazer a operação de multiplicação aqui, né? Vou pegar aqui o 10 e vou pegar o 20. 10 vezes 20 vai ter que dar 200, né? Então eu vou botar aqui o caractere de multiplicação, né? O asterisco. Vou dar o Enter. Aí nesse que eu dei um Enter, ele entrou aqui no case da multiplicação, né? E multiplicou o 10 vezes o 20. Aí ele armazenou o 200 na minha posição de memória C, né? Então tá aqui, ó, o resultado da soma.
Ó, o resultado da soma. Como eu dei Ctrl C, Ctrl V, eu me esqueci de mudar aqui o nome, né? No caso aqui não é soma, é subtração. Aí bem aqui eu tô no case da multiplicação, então é multiplicação. Aí bem aqui eu tô no case da divisão. Ó, tô no case da divisão, então o meu resultado aqui, resultado da divisão. Resultado da divisão é... Tá, modifiquei, eu compilo novamente. Done, compilou correto. Então, lá vai eu de novo. 10, 20, aí o multiplicação, né? Asterisco. Aí nisso ele faz corretamente agora, né? O resultado da multiplicação é 200. Tá. Vou ver a divisão agora. Vou botar aqui o 10 e o 2, né? 10 dividido por 2 vai ter que aparecer o 5, né? Vou botar aqui o barra da divisão. Tá, ele me deu o resultado 5. O resultado da divisão é 5. Beleza. Ainda não apareceu o erro. Agora eu vou digitar aqui, eu vou fazer aqui uma divisão que deu um número fracionário, né? No caso, aquela minha divisão 10 por 5 dá um número inteiro, né? O 5. 10 por 2 dá o 5, né? No caso, eu vou botar aqui 10 e o 3, né? Ele vai fazer 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 vai dar 3,33333, vai dar uma dízima, né? Então, no caso, olha que ele me amostra aqui, ó. Deu Enter, ele só me amostra a parte inteira da minha divisão, ó, o 3, ó. O resultado da divisão é 3, ó. Eu estou perdendo aqui a parte fracionária. Por que isso? Porque a minha variável C aqui, ela é inteira aqui, ó. Meu C é inteiro, então ele só vai armazenar só o número inteiro. A minha parte fracionária da minha divisão, ele não armazena, eu perco. Então, para evitar isso, eu vou trocar aqui. Bastaria eu trocar a minha posição de memória C, né? Declarar ela como sendo float, né? Então, o meu C aqui é float, né? Mas aí também eu quero fazer uma calculadora mais abrangente, assim, né? Do jeito que tá aqui, eu só posso receber só o número inteiro. Ó. O meu A e o meu B, que são as minhas variáveis que recebem os números, eles são inteiros. Então eu só posso entrar com o número inteiro. Se eu for querer entrar com o número fracionário, ele não vai funcionar. Então, para mim abrangir mais essa minha calculadora aqui, deixar ela mais completa, eu vou mudar o tipo de variável de todos essa daqui, ó, de A, B e C. Então eu vou mudar todo mundo para float logo, para ele aceitar números fracionários, né? Então eu posso entrar com o número fracionário e o meu resultado da minha conta também pode ser um número fracionário. Tá aí, ó. Então minha calculadora está muito melhor agora. Do jeito que estava antes, eu só poderia entrar só com o número inteiro. Agora, como eu troquei o tipo da variável, eu posso entrar com o número fracionário. Mas aí, novamente, como eu mudei o tipo de variável aqui para float, eu tenho que prestar atenção aqui, ó. O meu scanf aqui, ó, que está recebendo o valor e armazenando na posição de memória A, está utilizando o formatador aqui o dia inteiro, né? Então tem que mudar. Postagem F aqui. Aí bem aqui quando eu vou mostrar aqui, né? Quando eu vou mostrar o resultado tá na posição de memória C. Eu estou utilizando o formatador o dia inteiro. A minha posição de memória C não é mais inteira, ela é float. Então postagem F. Assim eu faço para todas. Postagem F. Eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu mudo o tipo de variável, eu tenho que mudar o formatador. Postagem F. Aí postagem F aqui também. Somente isso. Então agora o meu programa está muito melhor do que estava antes. No caso eu vou compilar. Aí Done compilou corretamente. Aí nisso eu vou executar. Aí eu vou fazer aquela divisão lá, né? 10, 3 e o barra da divisão. É nisso que eu faço, a divisão tá aqui, ó. O resultado da divisão é 3.3333, tá aqui, ó. Ele tá armazenando a minha dízima também, ó. Então ele não tá armazenando só a parte inteira da minha divisão. Então tá muito melhor agora no meu programa. Tanto que agora eu posso fazer até conta com o número fracionário, né? 2.5, aí 2, vou fazer uma multiplicação aqui, para dar o 5 inteiro, né? Então tá aí, ó. O resultado da multiplicação é 5. 2,5 vezes 2 dá o próprio 5. Então é isso, pessoal. A gente viu hoje essas três estruturas aqui de condicionais, né? A estrutura if, a minha estrutura if else e a minha estrutura switch case, né? Então a gente viu a questão do funcionamento e a sintaxe, né?
Fiz até um exemplo aqui de uma calculadora para vocês, né? Utilizando a estrutura switch case, né? Então é isso. Então na próxima aula a gente vai ver essa estrutura de repetição aqui. While, do while e a for. Então aí por hoje a gente fica por aqui, né? Até a próxima. Abraços aí. E estudem. Estudem que eu sei que não é fácil, mas a gente vai aprender junto. Qualquer coisa, estamos aí no Face, aí eu e a Eliane. Vocês podem mandar a pergunta de vocês pelo Face, que a gente vai responder com certeza. Então, abraços aí, pessoal, e até a próxima.